Obrigado pelo convite, estar aqui. Eu sucedi o Quiroga, né? Então você vê que ele fica fazendo a provocação, depois lá no escritório eu vou ter que pensar como é que a gente arruma isso daí, né? Mas o que eu acho que é importante, né? E contar talvez um pouco como é que a gente tem trabalhado o tema diversidade no escritório. É um tema relativamente recente, então eu acho, né, ressalvado uma ou outra iniciativa individual que a gente tinha, a gente tem trabalhado isso de uma forma mais estruturada há uns 3 anos, né? E a gente começou, talvez, com aqueles públicos que são os públicos que estão mais presentes no escritório, que acho que é o caminho natural de você começar a trabalhar, até porque os grupos eles levam essa temática para frente. Então, a gente tem uma iniciativa da temática das mulheres, né? E a gente tem uma iniciativa também do grupo LGBT do escritório. Então, a primeira coisa que eu acho que foi importante é quando você começa a falar desses assuntos. Só você trazer essa temática, começar a fazer uma discussão, você vai melhorar o ambiente. As pessoas vão tomar contato com aquilo, vão aprender. Tem muita gente que no começo falava assim, mas por que tem que falar disso? Né? Aqui não tem problema, aqui não tem. Né? E acho que até hoje tem gente que pensa um pouco assim, mas você vai um pouco educando, você vai trazendo a informação, você vai explicando a lógica, vai mostrando um pouco da realidade do cliente, as pessoas elas vão se acostumando com isso. O segundo passo, acho que é um passo mais difícil, acho que eu vejo isso tanto nas empresas como nos escritórios. O primeiro passo de você ter um grupo, né, apoiar a causa e falar do assunto, ele é mais fácil. E aí você tem que entrar numa análise crítica de falar o seguinte, mas como é que está o meu ambiente? Então, vou olhar internamente e fazer uma autocrítica de pensar, bom, o meu ambiente está bom no tema diversidade nas diferentes frentes que a gente tem? Então, a gente fez, por exemplo, no assunto das mulheres, a gente fez uma pesquisa interna sobre desenvolvimento profissional, né? E deu uma coisa claramente das profissionais mulheres do escritório, dizendo que elas não acham que tem um ambiente profissional, de desenvolvimento profissional tão favorável como tem para os homens, né? Que muita gente ficou assim, quase ofendido com a resposta, né? Falar assim, mas como que tem isso? Mas como que as pessoas estão dizendo? Né? E aí pode ser por N questões, você vai ter que parar para entender, ver o que você pode melhorar. Às vezes tem temas que são percepções, mas você tem que lidar com a percepção. Tem outros temas que são muito objetivos, que você consegue tratar mais facilmente. Então, acho que a segunda fase é uma fase um pouco mais difícil para as empresas, né, e para o escritório vale isso também, de você pensar, bom, o que eu consigo fazer no meu universo? Porque você pode tentar influenciar o mundo externo, acho que é um pouco o que essa iniciativa aqui está fazendo, de trazer um assunto de uma maneira maior, para uma categoria, mas você consegue fazer muito mais dentro do seu próprio universo. E tem que ter um pouco de coragem, porque dá, né, discussão, tem gente que não vai ter a mesma visão, vai ter um pouco de conflito, que eu acho que tem que ser moderado, né, depois eu queria falar disso. Acho que você tem que trazer o assunto, você tem que ser arrojado, mas tem que trazer sempre numa perspectiva do que é bom para aquela instituição, né? Depois pensar sempre por que a gente está fazendo isso, que é uma coisa importante. Você está fazendo isso talvez por 3 motivos, né? Um motivo é o motivo de você acreditar naquilo como um valor, né? Então, como instituição, você tem aquilo como um valor e você quer promover aquele tipo de valor, colocando isso de uma maneira clara e tentando influenciar no mundo externo na medida do que você consiga, né? E você pode fazer isso de N formas. Você pode fazer participando de movimentos como esse. A gente faz muito isso na advocacia pro bono, que é um outro ferramenta que os escritórios têm, que dá para se engajar em temas de diversidade também. Mas a gente faz isso por um outro motivo, né, que acho que é um motivo... Tem motivo dos clientes, que foi falado aqui, os clientes cada vez mais demandam entender como é que os escritórios estão tratando esse assunto. Mas acho que tem o terceiro motivo, que é mais estratégico, é mais importante quando a gente pensa em diversidade, que é pensar o seguinte: o escritório de advocacia ele tem basicamente como insumo gente, né? Para eu ter um bom escritório de advocacia, eu preciso ter gente talentosa. Então, se eu me coloco em qualquer situação onde eu não consigo atrair gente de um certo grupo, eu estou diminuindo a minha capacidade de ter um bom desempenho, né? Então, se eu olho, né, pode ser as mulheres, pode ser o grupo LGBT, pode ser a questão racial, e aquele grupo fala, eu não me vejo naquele escritório, na verdade, eu estou me colocando numa posição estratégica ruim, né?
Acho assim, a questão das mulheres é muito visual em faculdade de advocacia, nas faculdades de direito hoje. Eu lembro a proporção que tinha quando eu estava na faculdade e o que tem hoje, quando você vai para as faculdades, aumentou muito. Então, é uma conversa que a gente começa a ter no escritório, de falar com uma área, com alguém lá que tem um grupo, onde você fala, bom, mas tem um percentual de mulheres muito menor do que a gente vê na média do escritório, do que vê na faculdade, a gente começa a falar com aquele sócio e falar, olha, você está se colocando numa posição ruim de ter que escolher o teu talento do grupo que é minoritário, que é menor. É mais difícil você atrair talento se você não está conseguindo falar com aquele grupo específico. Então, acho que esse para mim, é o motivo principal quando a gente pensa na lógica do negócio, né, da atividade dos escritórios de advocacia, por que é importante, por que é muito relevante você ter, né, essas iniciativas de diversidade. Na questão racial, aí eu acho que tem um desafio maior, porque é um tema que você não tem um grupo dentro dos escritórios que seja relevante, como é, por exemplo, o grupo das mulheres, como é o grupo LGBT. Então, você vai fazer um esforço ainda sem ter uma massa crítica dentro dos escritórios. Não é só assim, né? Eu estava olhando ontem no American Lawyer, se pegar os 100 maiores escritórios de advocacia nos Estados Unidos, tem só 3% de profissionais negros quando se olha do lado técnico, né? Dos advogados, dos profissionais da área de direito. Isso numa sociedade que vem falando do tema e com políticas há muito mais tempo do que a gente vê aqui no Brasil, com ação afirmativa, uma sociedade que foi muito mais explícita no tema racial, até pela maneira, né, da toda a discussão dos direitos civis, da segregação, ela foi muito menos, vamos dizer, escondida do que foi no Brasil até hoje. Ela sempre foi uma coisa, e mesmo assim é muito pequena. Então, o que eu acho que aqui os escritórios vão ter que fazer é realmente ter uma iniciativa, primeiro de ir atrás, de falar, eu vou buscar no recrutamento trazer pessoas, né, para ter uma massa crítica que vai começar a aumentar dentro do escritório. Acho que vai ter que trabalhar na capacitação. Acho que um projeto como o do SES é um projeto importante também, porque se você olha ainda para as escolas, né, onde são tidas como mais bem avaliadas, onde tem os melhores estudantes, você tem um percentual ainda menor. Então, acho que a capacitação vai ser importante, sim. Mas vai precisar começar a fazer isso para poder gerar esse grupo que vai ajudar a fazer a discussão dentro dos escritórios.